Você já se perguntou por que Moisés, o grande líder que libertou os hebreus da escravidão no Egito, nunca entrou na terra prometida? Ele conduziu seu povo por 40 anos no deserto, enfrentou desafios, milagres e manteve uma fé inabalável. E mesmo assim, no momento de chegar ao destino final, Moisés só pôde ver a terra de longe. O que aconteceu? Qual foi o pecado que impediu Moisés de completar sua missão? No vídeo de hoje, vamos desvendar esse mistério e descobrir a lição poderosa que essa história tem para nos ensinar. Fique até o final, porque a resposta pode surpreender você. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito e guiá-los até a terra prometida. Essa missão, no entanto, não foi fácil. Ao longo da jornada, Moisés enfrentou inúmeras adversidades, desde a resistência do faraó até a falta de fé do próprio povo. Ele era mais que um líder, era um profeta que conversava diretamente com Deus, testemunhava milagres e intercedia pelo povo a cada tropeço. Moisés realizou feitos extraordinários, mas até ele, um homem tão próximo de Deus, cometeu um erro crucial. Um pecado que, segundo a Bíblia, o impediu de entrar na terra prometida. Mas o que exatamente aconteceu? No deserto de Zin, o povo de Israel enfrentava mais um de seus muitos desafios. A caminhada pelo deserto havia se tornado uma verdadeira provação de fé e paciência, não só para Moisés, mas também para os próprios israelitas, que constantemente se viam à mercê das duras condições do deserto. Sem água, expostos ao calor intenso e ao isolamento daquele ambiente árido, os ânimos começaram a se inflamar. Foi então que, mais uma vez, o povo se voltou contra Moisés, o homem que havia sido escolhido para libertá-los da escravidão, mas que agora parecia incapaz de livrá-los das privações do deserto. A murmuração começou a se espalhar como um fogo incontrolável entre as tribos de Israel. Homens, mulheres e até os anciãos levantaram suas vozes, questionando não só a liderança de Moisés, mas também o próprio Deus. Eles se perguntavam como podiam ter sido tirados do Egito, onde, apesar da escravidão, havia comida e água para morrerem de sede no deserto. As palavras de desespero e insatisfação ecoavam por todo o acampamento. Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Para nos matar de sede? Não teria sido melhor termos ficado no Egito? Pelo menos lá tínhamos água. A cena era de caos. A falta de fé e confiança no plano divino se intensificava. E Moisés, ao presenciar a revolta do povo, sentiu o peso de sua liderança mais uma vez. Ele, que tantas vezes havia intercedido pelo povo, se via novamente no centro de uma crise, e o desânimo começou a tomar conta de seu coração. A pressão sobre seus ombros era esmagadora, pois não se tratava apenas de liderar uma multidão, mas de manter viva a fé de um povo que, a cada novo obstáculo, parecia esquecer os milagres que haviam presenciado. A abertura do Mar Vermelho, as pragas no Egito, o maná caído do céu, nada disso parecia suficiente para manter o povo firme diante das adversidades do deserto. Moisés, angustiado, mais uma vez se voltou para aquele que o havia chamado para essa missão quase impossível. Ele se retirou em oração e buscou a orientação de Deus, como fazia sempre que os desafios se tornavam insuportáveis. Com o coração pesado e as palavras do povo ressoando em sua mente, Moisés clamou ao Senhor por uma solução. Ele sabia que, por suas próprias forças, não poderia acalmar a multidão ou prover água para saciar a sede do povo. Era um momento crucial. E Moisés dependia completamente da orientação divina para saber o que fazer a seguir. E então, mais um milagre prestes a acontecer, e mais uma vez, Deus mostraria ao povo que ele nunca os havia abandonado, mesmo em meio à sede e ao desespero.
Contudo, o que parecia ser uma solução simples, logo se transformaria em um dos episódios mais marcantes e trágicos da jornada de Moisés. Deus disse a Moisés para falar com uma rocha, e dela brotaria água suficiente para saciar todo o povo. Mas, em um momento de frustração e desobediência, Moisés fez algo diferente. Ele não apenas falou à rocha, como Deus havia instruído, mas a golpeou com seu cajado 2 vezes. Esse ato, aparentemente simples, carregava um peso muito maior. Ao golpear a rocha, Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus e, mais do que isso, tomou para si parte do crédito pelo milagre. Foi como se ele dissesse ao povo que a água havia saído por sua própria ação, e não exclusivamente pela palavra de Deus. Esse erro teve uma consequência severa. Deus disse a Moisés e seu irmão Arão: porque vocês não confiaram em mim o suficiente para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não entrarão na terra prometida. Números 20, 12. Essas palavras ecoaram como um veredicto final, um julgamento divino que mudaria o curso da história pessoal de Moisés. Ele, que dedicou sua vida a liderar o povo através do deserto por 40 longos anos, não teria o privilégio de pisar na terra que tanto desejou alcançar. Para Moisés, que havia suportado os fardos da liderança, as murmurações constantes, a desobediência do povo e as incontáveis provações, essa sentença foi um golpe devastador. Mas o que realmente estava em jogo aqui? Não se tratava apenas de um simples deslize ou um momento de frustração. O erro de Moisés representou uma falha de liderança espiritual em um momento crucial. Ao golpear a rocha, ele não apenas desobedeceu a ordem específica de Deus, mas deixou de refletir a completa confiança no poder divino. Ele, que havia sido o porta-voz de Deus em tantas ocasiões, demonstrou naquele instante que a fé inabalável que sempre o caracterizou teve uma falha. E o ato de tomar a iniciativa de golpear a rocha, ao invés de simplesmente falar como ordenado, sugeria que Moisés, mesmo que inconscientemente, estava tomando parte do crédito pelo milagre. Deus, em sua justiça, não podia deixar esse episódio passar sem uma lição. Para o povo de Israel, era essencial entender que as bênçãos, os milagres e a provisão vinham exclusivamente de Deus e não dos atos humanos. Moisés e Arão, como líderes, tinham a responsabilidade de exemplificar essa verdade em cada ação, e qualquer desvio desse padrão tinha consequências sérias. O desfecho dessa situação foi uma demonstração clara de que, diante de Deus, a obediência total e a confiança plena são exigidas, principalmente daqueles que lideram. Esse momento também nos revela o peso da liderança espiritual. Moisés, que havia sido fiel em inúmeras situações, foi responsabilizado por um único momento de fraqueza. Deus não o condenou como um líder falho em toda a sua trajetória, mas quis ensinar ao povo e a nós que o relacionamento com ele exige um nível de fidelidade e obediência absoluto, especialmente quando se está à frente de uma nação inteira. O preço de não honrar a santidade de Deus diante de todos os israelitas foi alto. Moisés, o homem que viu a Deus face a face, que intercedeu pelo povo inúmeras vezes e foi o mediador da aliança divina, seria agora impedido de entrar na terra prometida. A história de Moisés nos mostra que até mesmo os maiores líderes podem cometer erros. Ninguém está isento de falhas, mas o importante é entender que as ações têm consequências. O pecado de Moisés não foi apenas desobedecer, mas permitir que sua frustração e cansaço o fizessem tirar parte da glória que era de Deus. No fim, Moisés viu a terra prometida, mas o preço de sua desobediência foi não poder desfrutar dela. Esse é um lembrete para nós. É preciso fé e obediência para seguir nosso caminho, e não importa o quão longe cheguemos, devemos sempre lembrar de quem nos guia.
Moisés não foi perfeito, mas sua vida e legado permanecem um testemunho de liderança, fé e coragem. E assim a jornada de Moisés chegou ao fim. Ele não entrou na terra prometida, mas seu legado vive para sempre. Que sua história seja uma inspiração para nunca perdermos a fé, mesmo diante dos nossos erros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e continue acompanhando para mais histórias e lições da Bíblia.